Oi, gente! Estou de volta com mais um relato sobre a dinâmica de chama gêmea e eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro, então eu vou dar continuidade. Vamos a mais um relato. Começou tudo no dia 27 de setembro. Sofri um acidente de moto e precisei ficar 30 dias de cama. Neste tempo, meu chama gêmea pediu para adicionar no Facebook. Temos uma amiga em comum. Quando adicionei, ficava olhando e olhando, sem saber por que me intrigava. Até que em outubro começamos a conversar pelo Message e WhatsApp. Foi tudo rápido, a conversa fluía tão bem. A primeira vez que eu ouvi a voz dele eram às 10h10 e pensei, vou casar com esse homem. Marcamos de sair e eu não fui. Não entendia o porquê eu não queria encontrá-lo, e ele insistia como nenhum outro homem. Desmarquei 4 vezes e nem dava satisfação. Até que um dia ele estava determinado. Desmarquei com ele e ele falou que aguardaria eu voltar do compromisso para sairmos. Até que resolvi ir ao encontro. Cheguei antes. Quando aquele homem entrou no bar, a minha mesa estava numa ponta e ele entrou me procurando até que de costas para mim, se virou e nos olhamos. Eu quase caí da cadeira e ele percebeu, porque foi intenso. Ele comentou que tinha algo no meu olhar que era diferente. Conversamos a noite toda e fomos embora. Até que no outro dia tínhamos que nos ver. Ficamos juntos, saindo por 12 horas, conversando e rindo. Até que nos beijamos e foi mágico. Não nos desgrudamos mais. 2 dias depois era ano novo. Passou com minha família. Mas foi tudo muito intenso. Com uma semana juntos, ele mesmo falava que não entendia o que sentia. Tinha medo, queria tentar, mas tentava se afastar também. Logo começou o espelhamento. Ele sofreu traumas na infância, como abuso, e eu também. Mas era algo que para mim foi curado, e eu espelhava para ele, e eu espelhava para que ele curasse isso e ele meus traumas. Acredita que no dia 27 de setembro, a data que sofri o acidente, ele pegou a ex no motel? Ficamos namorando por uns 11 meses. Muito espelhamento. Ao mesmo tempo que você entende, você discute por algo que é lógico para um e para outro não. Quando terminamos, sofri demais. Na primeira semana, não conseguia levantar da cama. Ia trabalhar chorando. Chorava 10 vezes por dia e sentia uma dor intensa. Só pedia para ir embora. Até que ele começou a namorar depois de 1 mês e meio do nosso término. Pedi para não nos falarmos mais. Evitei todos os contatos. Após 7 meses, sem saber o porquê, ainda amava e sentia uma dor terrível, apareceu sobre chama. Na verdade, falava sobre a fuga do divino masculino, e eu escutava, era como se aquilo fosse para mim. Entendi o motivo da minha dor, até que depois de 1 ano do nosso término, precisamos conversar. Porque tínhamos uma sociedade quando estávamos juntos. Ele comentou que estava lendo livros, coisa que nunca fazia e eu amava. Se resolveu com sua irmã, ficou 8 anos sem falar com ela, e entre outras coisas. Percebi ali que coisas que ele fazia, eu estava fazendo e vice-versa. Após isso, me aprofundei mais nas minhas sombras para me curar.
de emprego, estou passando pela transição capilar. Sinto que preciso estar conectada com a minha essência e buscando me curar cada dia mais. Não nos falamos porque eu respeito o relacionamento e porque no início era muito sofrido eu ter contato, pois queria voltar na época. Hoje sei que o amo demais, mas não vejo mais junto. Mas não nos vejo mais junto. Não neste momento, pois estou no meu processo, me curando, me aceitando e me amando. E o que tiver que acontecer, eu aceito, mas sou feliz por todos os aprendizados que a dinâmica me trouxe. É desafiador, mas único. Então, esse é mais um relato sobre a dinâmica de chama gêmea. Linda, né? A história, como sempre, como todas as histórias sobre a dinâmica, é tudo muito mágico, muito intenso, né? A gente nunca acredita em contos de fadas, mas ele existe, né? Os contos de fadas aqui, que a gente lê e assiste nos filmes, vêm de dimensões superiores, né? Mas era quase que impossível vivê-los aqui na terceira dimensão. E hoje, tudo isso está sendo mudado, né? Precisamos nos afastar, sim. Temos memórias a serem limpas, sim, mas a união das chamas gêmeas é fundamental. E se a gente não se livrar dessas crenças, né, de que o que tiver que ser será, e a gente não aprender a resgatar o que é nosso, observe a palavra, lembre-se dessa palavra, resgatar o que é nosso, né? A nossa chama é uma parte de nós e nós precisamos resgatar essa parte. Então, eu vejo muitas chamas, como no caso dessa chama, eternizando a separação, não lutando pelo seu direito de ter a si mesmo, o direito de se unir ao amor verdadeiro. Nós não nos encontramos com a nossa chama apenas para aprender a se curar, mas nós nos encontramos com a nossa chama também para amar, para se unir e viver esse amor. Poucos têm coragem de se dedicar a essa união. Lógico que é um processo. Primeiro a gente se cura, né? Não existe a cura perfeita e 100%, porque nós estamos ainda inseridos no ego. Então o ego vai viver sempre as emoções positivas e emoções negativas, e tá tudo bem. Então não esperem a perfeição para estarem pronta para viver esse amor. Porque esse amor é toda a verdade que existe. Tudo fora desse amor é irreal. Então trabalhem a autocura, mas trabalhem também pela união. Porque assim como você tem o que curar, sua chama também tem o que curar. E você, muito provavelmente, vai se curar primeiro. E quando você estiver pronta para lidar com as dores da sua chama, você pode ajudá-lo. Então, não é porque ele está numa relação kármica que você precisa deixar acontecer, que você não pode estar sempre mostrando para ele que não precisa ser assim. E aí a gente fala assim, Renata, mas ele está feliz lá, ele não me quer. Gente, o ego mente, ele está preso no ego, né? Tudo que acontece ao redor da nossa chama significa que é reflexo do adormecimento que ele está dentro daquele ego. Então, você como chama tem todo o direito de resgatar a sua contraparte.
Nós fomos afastados por muitas vidas, milhares de anos. Chegou o momento da gente começar a resgatar a nossa contraparte. Sim, por isso que eu falo que é importante o contato, porque quando a gente está em contato com a nossa chama, não significa que seja mais fácil, porque existem muitos bloqueios, existem memórias entre nós, né, que precisam ser ressignificadas, e elas só são ressignificadas quando a gente está perto da nossa chama, em contato com a nossa chama. Então aprendam a jogar com o ego a favor da dinâmica. Eu vou repetir. Aprendam a jogar com o ego a favor da dinâmica. E não tem nada de errado nisso. Enquanto vocês carregarem conceitos e preconceitos, julgamentos de certo e errado, que isso é apenas um julgamento egóico, para o universo não existe certo ou errado, existe ação e reação. Tudo que você faz retorna para você e você deve ser responsável pelos seus atos, mas você é livre. Livre para ser cientista e experimentar. O universo já trouxe a sua chama para você. Você precisa se curar, estar inteira para ir resgatar o que lhe pertence, que é a sua contraparte. Então não se sabotem. Se você não está ainda conseguindo saber como você vai fazer esse resgate, é porque você ainda não está no amor incondicional. Porque o amor incondicional vai fazer esse espelhamento do amor incondicional à sua chama. O ego dele vai resistir? Vai. Mas você precisa persistir. Persistir. Persistir não é insistir. Porque insistência é do ego, persistência é do ser. É seu direito se unir à sua contraparte. Isso é real. E vocês precisam trabalhar-se o suficiente para encontrar o caminho para conseguir ter êxito nesse resgate. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, deixem seu comentário aqui embaixo no vídeo e mandem o seu relato pelo direct no Instagram. Se você ainda não me segue lá, @RenataCelos. Beijo, até o próximo relato.